Olá, tudo bem? Quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de lições estudando os principais métodos e propriedades do objeto range, que é o objeto que representa uma faixa de células no Excel, ou seja, o principal objeto do modelo de objetos do VBA no Excel. Nessa lição nós vamos estudar os seguintes itens. Vamos estudar 4 métodos. O método Calculate, que a gente já viu nas lições do módulo anterior, onde tratamos sobre o objeto Application, o método Clear, o método Clear Contents e o método Clear Formats, tá? Então vamos estudar e exemplificar esses 4 métodos. Vocês verão que são muito simples de utilizar. Vamos ao trabalho então. O método Calculate se aplica a vários objetos além do objeto Range. Ele é utilizado basicamente para quê? Para recalcular uma faixa de células ou uma pasta de trabalho ou todas as pastas de trabalho. Quando for usado com o objeto Workbook, ele recalcula todas as planilhas da pasta de trabalho. Pode ser usado para recalcular uma planilha específica, quando usado com o objeto Worksheet, ou para recalcular um intervalo específico de células, quando usado com o objeto Range. Então, depende de qual objeto ele for chamado, vai ser a ação dele. Por exemplo, para recalcular todas as pastas de trabalhos abertas, usa application.calculate ou simplesmente calculate, que ele vai assumir que é o método calculate do objeto application. Se você quer recalcular uma planilha específica, forçar o recálculo, worksheets, o nome da planilha, .calculate. E se você quer forçar o recálculo num intervalo específico, você usa worksheets, o nome da planilha, para dizer intervalo de qual planilha, .range, qual a faixa você quer recalcular, .calculate. Sempre lendo de trás para frente fica mais fácil, né? Recalcular a faixa A1F50 da planilha Plan1. Tá? Considere esse exemplo aqui, ó. Worksheets plan1.usedRanged.colunas de A e calculate. O que faz esse método? Ele recalcula as formas das colunas A, B, C, D e E no intervalo que estiver utilizado. Ele detecta até onde tem dados e como eu coloquei A2.C, eu não especifiquei as linhas, ele entende, e como eu usei o objeto usedRange, ou seja, a faixa utilizada, o próprio Excel detecta até onde tem dados nas colunas de A até E e recalcula todos esses dados. Tá? Então, um método bem simples, não tem muito o que enrolar e bastante útil. O que é o próximo método? O método Clear. Esse método também aplica-se a diversos objetos, por exemplo, um gráfico, uma legenda, uma faixa. Quando aplicado a um desses objetos, o método Clear limpa o objeto. Quando aplicado a um objeto do tipo caixa de listagem ou de combinação, o método Clear remove todas as entradas da lista. Qual é a sintaxe? Expressão é o quê? Ou o nome de uma variável, ou uma expressão que retorna um objeto range, por exemplo. .clear. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Worksheets.planilha1.range A1F40 clear.
O que ele vai fazer? Vai apagar tudo que tem na faixa de A1 até F40 da planilha Plan 1. Outro exemplo. O exemplo a seguir limpa a área do gráfico chamado Graph1, os dados e a formatação do gráfico. Então, tem uma coleção chamada Charts, que retorna um objeto chamado Charts, né, que é usado para acessar as folhas de gráfico de uma planilha, numa pasta de trabalho. Eu passo o nome da folha de gráfico para ele, ponto. Chart área representa a área do gráfico, ou seja, o gráfico em si, não a área de dados, são dois conceitos diferentes, e o clear limpa, simplesmente apaga tudo que tem na área do gráfico. Tá? O método clear contents, esse método limpa as fórmulas do intervalo, ou limpa os dados de um gráfico, mas deixa a sua formatação. Qual é a sintaxe? Expressão retorna ou um objeto range, ou um gráfico e ponto clear contents. Expressão é obrigatória, uma expressão que retorne um objeto gráfico ou uma faixa. Veja alguns exemplos. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Este clear contents, o que? A faixa de A1 até F40 da planilha Plan 1. Limpa as fórmulas das células de A1 até F40 na planilha Plan 1, mas deixa intacta a formatação. Ele não limpa a formatação. Se eu for lá e digitar algum dado ou calcular uma nova fórmula, ele mantém a formatação que estava definida na célula antes de usar o clear contents. Ele só apaga o conteúdo. Outro exemplo, limpa os dados do gráfico Graph1, mas deixa intacta a formatação. Tá? Então, ele limpa os dados da área do gráfico chamado Graph1. Tá? E por fim, o método clear formats. Como o próprio nome sugere, é fácil de entender. Ele limpa a formatação do objeto ao qual ele se refere. Sintaxe. Expressão é obrigatória, retorna um objeto range ou gráfico. Veja os exemplos a seguir. Ó. Esse aqui limpa toda a formatação, mas mantém os dados. Toda a formatação das células A1 até F40 da planilha Plan 1. E este segundo exemplo aqui limpa toda a formatação da área do gráfico, tá? do primeiro gráfico dentre os gráficos disponíveis na planilha Plan 1. Então, clear formats limpa o formato e mantém os dados. Clear contents limpa o conteúdo, mas mantém o formato. Dá para se dizer que clear contents é o contrário de clear formats. Então, clear contents limpa o conteúdo, mas mantém a formatação. Clear formats mantém o conteúdo, mas limpa a formatação. Tá? E o clear aplica, ele limpa tudo, o conteúdo e a formatação. E o método calculate recalcula o item ao qual ele foi chamado. Pode ser todas as pastas de trabalho abertas, se for do objeto application, uma planilha específica ou uma faixa de células específicas. Ok, pessoal? 4 métodos úteis e simples de utilizar. Espero que vocês tenham entendido os exemplos, são bastante simples, não tem muito o que comentar. E espero que tenham sido úteis esses exemplos, vocês possam adaptá-los para uso no seu dia a dia. Agradeço por terem me acompanhado nesta lição até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz?
Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!